E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou professor de língua inglesa. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às correções do PET de volume 5 de inglês. Antes de partirmos para o vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e não se esquecer de me seguir lá no Instagram, onde você vai encontrar diversas outras dicas de inglês. Então, pessoal, vamos ver como está o vídeo dessa semana. Exercícios do primeiro ano. Sabemos que o verbo be, traduzido como ser ou estar de acordo com o contexto, tem as formas am, is e are no presente simples. Já no passado, suas formas são was e were. Quando encontramos o verbo be antecipado pela palavra there is e there are, presente, e there was, there were, passado, ele expressa existência, podendo ser traduzido como haver, como na frase There is widespread ignorance of his heritage. A ignorância generalizada sobre sua herança. Número 1. Descreva seu bairro utilizando 4 frases. Use there is e there are. Se quiser, use o vocabulário apresentado abaixo. Lembrando que there are usamos para coisas no plural e there is para coisas no singular. Vamos ver o exemplo. There is a square near my house. Tem uma praça perto da minha casa. There are 2 supermarkets in my neighborhood. Tem 2 supermercados em minha vizinhança. Eu coloquei mais 2 frases de exemplo. Vamos ver. There is a mansion near my home. Tem uma mansão perto da minha casa. There are 3 bakeries in my neighborhood. Tem 3 padarias na minha vizinhança. Número 2. A urbanização vem se expandindo cada vez mais, e uma de suas características é o aumento de concreto e a diminuição do verde em nossos espaços. Descreva seu bairro, cidade ou região pensando nas mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Use there was e there were. Aproveite o vocabulário na caixa. Vamos ver o exemplo. There was a green area in my neighborhood. There were many trees in my city. Do mesmo modo, podemos notar que there was é usado para o singular e there were para o plural. Vamos ver os meus 2 exemplos. There was a wonderful lake in my town. Havia um lago maravilhoso na minha cidade. There were flowers and trees around the square near my house. Haviam flores e árvores ao redor da praça perto da minha casa. Número 3. Na semana 1, falamos sobre uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesta, veremos imagens das 7 maravilhas do mundo moderno. Descreva cada um desses lugares. Use os adjetivos abaixo e escreva uma frase para cada lugar. Vamos ver o exemplo. Ouro Preto is an ancient city. São Paulo is a modern city. Ouro Preto é uma cidade antiga. São Paulo é uma cidade moderna. Eu coloquei essas frases. Vamos vê-las. Letra A. The Great Wall of China. A Grande Muralha da China. The Great Wall of China is a majestic building. A Grande Muralha da China é uma construção majestosa. Letra B. Christ the Redeemer Statue. Cristo Redentor. Seeing the statue of Christ the Redeemer up close is exciting. Ver a estátua do Cristo Redentor de perto é excitante. Letra C. Machu Picchu. Machu Picchu is a calm and mysterious place. Machu Picchu é um lugar calmo e misterioso. Letra D. Chichén Itzá. Chichén Itzá was an ancient city in Mexico. Chichén Itzá é uma cidade antiga do México. Letra E. The Roman Colosseum. The Colosseum is the largest medieval amphitheater built. O Coliseu é o maior anfiteatro construído. The Taj Mahal is a mystical mausoleum located in India. O Taj Mahal é um mausoléu místico localizado na Índia. E letra G. Petra.
Petra is an impressive city. Petra é uma cidade impressionante. Agora, para as próximas questões, temos mais um pedaço do texto One of Africa's Best Kept Secrets. Vamos ver a tradução para responder as perguntas. Um dos segredos mais bem guardados da África, parte 3. A história do reino de Kush, uma superpotência na Ásia Ocidental e também na África, onde as rainhas podiam governar por si mesmas, também é frequentemente esquecida. Isso também é verdade para o reino de Ascan, descrito como uma das 4 maiores civilizações do mundo antigo. Os reis Aksumite controlavam o comércio do Mar Vermelho a partir de sua base, no que hoje são a Eritreia e a Etiópia. Eles também foram os primeiros governantes na África a abraçar o cristianismo e torná-lo a religião oficial do reino. Número 4. Na semana 1 vimos um pouco sobre a história do continente africano. Nesta semana você verá uma outra parte pouco conhecida. O que mais descobrimos sobre o reino de Kush na leitura do texto acima? Retire trechos do texto para criar comentários para as imagens abaixo. Na primeira imagem temos Queen Amanirenas of Kush in Nubia, Rainha Amanirenas de Kush. No texto, podemos notar que as rainhas do reino de Kush podiam governar por si mesmas. Na próxima imagem, temos um mapa mostrando o reino de Axum. No texto, podemos notar que os reis Aksumite controlavam o comércio no Mar Vermelho, que aparece no mapa, a partir da sua base no que hoje são a Eritreia e a Etiópia. Na próxima imagem, temos o rei de Axum negando o pedido da delegação de Meca para se juntar aos muçulmanos. No texto, vimos que eles foram os primeiros governantes da África a abraçar o cristianismo e torná-la a religião oficial do reino. Número 5. Observe o trecho. Eu me perguntava, visto que meus pais não sabiam o suficiente sobre a história do seu próprio país, se isso era comum para muitos outros africanos. Para Cambridge Dictionary, o verbo wonder dá a ideia de alguém que faz perguntas a si mesmo, expressando o desejo de saber de algo que lhe está encoberto. Sobre o que a autora ficou se perguntando após saber sobre o desconhecimento de seus pais? Como vimos na tradução acima, a autora ficou se perguntando se os africanos sabiam o suficiente sobre a história do seu país, ou se eram como seus pais, que não conheciam muito da história. Número 6. A declaração The fact humans originated in Africa is anathema to some Westerners, who would prefer to deny their African origins. É uma possível explicação para o desconhecimento da história da África? Na sua opinião, por que muitos preferem negar ou desconsiderar sua própria história? A tradução dessa frase é: o fato de os humanos terem se originado na África é uma anátema para alguns ocidentais, que preferem negar suas origens africanas. Eu acho que o preconceito e o racismo infelizmente tornaram-se sentimentos comuns que foram construídos de forma errada ao longo dos anos. E infelizmente ainda existem pessoas que praticam atos desse tipo. E isso é uma total ignorância, pois, como o texto afirma, toda a humanidade possivelmente nasceu na África. Desse modo, encerramos as atividades dessa semana. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!